As feridas do passado continuam abertas em Angola. O ativista Wilson Papo Reto voltou a agitar o debate nacional ao fazer acusações graves contra figuras históricas ligadas ao MPLA, associando-as aos massacres de 1977 e de 1992. Trata-se de declarações polêmicas que não resultam de decisões judiciais, mas que refletem a indignação de setores da sociedade civil. As declarações do ativista Wilson Papo Reto inserem-se no debate antigo e sensível sobre a responsabilidade política e moral pelos episódios mais violentos da história de Angola independente. O ativista sustenta que as mortes ocorridas em 1977 e em 1992 não podem serem vistas como acontecimentos isolados, mas como resultado de decisões políticas tomadas ao mais alto nível do poder. Embora não exijam julgamentos ou condenações judiciais que confirmem essas acusações, setores do ativismo defendem que a ausência de justiça e de uma comissão da verdade contribui para que estas feridas históricas permaneçam abertas. O discurso de Papo Reto reacende a exigência por memória, verdade histórica e responsabilização política, temas ainda evitados oficialmente pelo Estado angolano. Vejamos o vídeo na qual o Wilson Papo Reto mostra os 4 maiores assassinos da história de Angola, segundo as suas afirmações. A todos, família, a todos os africanos oprimidos, resistência a todos, meus irmãos que se encontram em toda a parte da África e não só pela diáspora. Meus irmãos, é com profunda dor e tristeza e raiva também, sobretudo, do sofrimento africano que eu venho por esta partilhar esta mensagem. Estas imagens que cá estão, de 4 elementos, para todos os manos da África e os manos da Angola, estou a falar manos e manias, a todos que nasceram provavelmente nos anos 80, anos 90, não tiveram a noção da gravidade destes 4 elementos que cá estão. Eu estou a fazer esse vídeo para vos apresentar os 4 elementos mais perigosos na história de Angola. A senhora Maria Eugênia Neto, o senhor Lúcio Lara, que vocês estão a ver em segundo. Em terceiro está o senhor Kundi Payama e em quarto está o senhor Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandô. Meus irmãos africanos, não se deixem que a história real seja tapado pelo sol da peneira. Escutem a voz de todos os irmãos que viveram o meu tempo, a minha época, que estão a falar pelas redes sociais. Estas 4 imagens foram as imagens que contribuíram, que sanguentaram, que sacrificaram a vida de milhões de pessoas e que entraram no ranking da história mais sangrenta dentro de Angola. Eu fico triste quando vejo africanos a tentar mostrar estes 4 assassinos que cá estão como pessoas de boa imagem. Nós não podemos permitir que pessoas que mataram, ceifaram vidas dentro de Angola possam ser dados o título de heróis, dados o título de boa pessoa. E nós, os africanos, sobretudo os angolanos, temos que deixar o hábito de dar uma boa imagem a toda pessoa que, enquanto em vida, portou-se mal, enquanto em vida matou pessoa, enquanto em vida fez tudo de mal que ele podia fazer na terra, e quando morre queremos dar uma imagem de honra como se fosse uma boa pessoa. Queremos falar uma boa imagem da pessoa que morreu, sendo uma pessoa sanguinária, sendo uma pessoa de má imagem. Meus irmãos e minhas irmãs, estas 4 pessoas que cá estão, Maria Eugênia Neto, Lúcio Lara, Kundi Payama e o Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandô, foram os assassinos, os bófias, os traidores que mais traíram e mataram na história de Angola. Maria Eugênia Neto está-se a sair muito bem na história de Angola.
mas foi a mulher que traiu e destabilizou a história política de Angola. Foi ela que usou da política de Angola uma fuga de informação, passando pelo Lúcio Lara, e depois do Lúcio Lara dar a ordem do preto, como sempre o preto é que faz o trabalho mais sujo, de meter o Kundi Payame, o Fernando da Piedade, Dias dos Santos Nandó, Ludic Sassunda e todos os assassinos que mataram dentro de Angola, como o General Furtado, como todos aqueles, Roberto da Almeida, todos esses malandros que mataram o povo angolano. Estou a falar de Nito Alves, Bacalof, Cita Valles, Monstro Imortal, David Zé, Arthur Nunes. A história não se pode apagar. Meus candengues da banda, não dormem. Nós vivemos. Mas vocês têm que levar a mensagem. Vocês não podem deixar o que os nossos avós viveram. Nós, como os candengues que vimos matarem nossos avós e nossos pais, estamos vos deixar a mensagem. Não deixam esses filha da puta trazer uma imagem que foram boas pessoas. Não foram boas pessoas. Eu quero que a juventude angolana, de Cabinda Kunene e o povo africano saiba da mais pura verdade do que se passou em Angola. O derrame de sangue de 27 de maio de 1977 e a matança de 1992, anos 92, quando o MPLA perdeu as eleições em Luanda e decidiram dar uma sexta-feira sangrenta. Mataram os bacongos. Sem falar de que o Nandó foi o ator e o protagonista do tribalismo. O homem que distribuiu armas para ter que, em 92, matarem o nosso povo bacongo no bairro Palanca. E como se não bastasse, foi Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandó que derramou nosso sangue. Como se não bastasse, matou o Fulumpinga Lando Vitor. Nós os bacongos, nós os angolanos, nós os sulanos. Ficou na história, como se dizem que Congo, Kiaku Kiaku, Kiangani Kiangadi, Kiakumbuta, Kiangani Leka, Nkonso Numbu, Benufalufua. Dia a história vai cobrar. Muito obrigado a todos e continuação de uma boa noite. E como se não bastasse, foi Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandó que derramou nosso sangue. Como se não bastasse, matou o Fulumpinga Lando Vitor. Nós os bacongos, nós os angolanos, nós os sulanos. Ficou na história, como se dizem que Congo, Kiaku Kiaku, Kiangani Kiangadi, Kiakumbuta, Kiangani Leka, Nkonso Numbu, Benufalufua. Dia a história vai cobrar. Muito obrigado a todos e continuação de uma boa noite. As declarações do ativista Wilson Papo Reto mostram que, décadas depois, Angola ainda não fez as pazes com seu passado. Sem verdade oficial, sem justiça e sem responsabilização histórica, o espaço fica aberto para acusações, versões contraditórias e revolta social. Concordem-se ou não com as palavras do ativista, elas revelam uma realidade incontornável. Enquanto os crimes do passado não forem esclarecidos, a história continuará a ser um campo de conflito político e moral. No Todos em Viana, continuaremos a dar voz ao debate que muitos preferem silenciar. Deixa seu like, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho das notificações, porque só assim o YouTube vai notificar quando nós lançar um vídeo novo aqui no canal.